Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra. E como a gente está lendo em Hebreus, hoje vamos estar lendo o capítulo 12 e o capítulo 13. Vamos estar dando uma olhada ali no capítulo 12 a respeito que Deus disciplina os seus filhos. No capítulo 13 também vamos estar olhando as exortações finais. E vamos ver o que o Senhor também nos prepara através da palavra dele. Enfim, vamos estar meditando no contexto geral aí nesses dois capítulos. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. No capítulo 12, ele vai estar falando bem assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezado a vergonha, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Enfim, ele trata aqui que Jesus ele desprezou a vergonha, enfim, ele foi trajado ali com maior vergonha, enfim, de estar sendo pendurado ali no madeiro. Enfim, era uma morte de cruz ali, era vergonhoso uma situação dessa. E se fez maldito também por nós. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirigiu a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se amagoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o pai que não é disciplinado por... Aliás, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Aqui ele está trazendo uma ilustração a respeito da disciplina. Enfim, nós como pais disciplinamos os nossos filhos porque amamos eles e queremos que eles sejam corretos e justos. E Deus é da mesma forma com nós, Ele nos disciplina. Enfim, se de fato nós não somos disciplinados, enfim, tem alguma coisa errada. Enfim, nós não somos filhos, somos bastardos. Enfim, por isso que Ele está trazendo este contexto aí. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Enfim, se Ele nos disciplina é para o nosso próprio bem, era para nossa santidade eterna com Ele. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminho retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, antes sejam curados. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Enfim, vale lembrar que lá no início, lá o próprio Esaú, ele vendeu a herança dele como filho mais velho. Enfim, ele era o primogênito e ele perdeu para Jacó, enfim, por causa de comida, está bem claro ali, por causa de uma única refeição, ele perdeu o direito de ser o primogênito. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Isso, Esaú.
e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Enfim, não teve como voltar atrás da situação que ele tinha ali colocado. A troca que ele tinha feito não tinha como voltar mais atrás. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocasse no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e tremo. Essa foi a questão quando o Senhor queria conversar com o povo ali de Israel. Enfim, quando é que eles falaram: Ó Moisés, vai você lá conversar com o Senhor e o que ele falar nós vamos obedecer. Enfim, por causa desse tocante ali que a gente vê ali, o monte estava de uma forma tão, um espetáculo ali, que nem os animais poderiam chegar ali ao monte que seriam mortos. Enfim, era terrível o negócio. Enfim, era um espetáculo ali, como fala a palavra. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido pela fala melhor do que o sangue de Abel. Enfim, ele está falando aí do sangue de Abel, mas o sangue de Cristo aí que fez a aliança eterna. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez: abalarei, ainda mais uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Enfim, ele está trazendo ali um contexto ali, porque a nossa morada não é aqui na terra. Ele fala ali que é no céu, é com Deus. Enfim, por isso que nós temos que estar confiantes e firmes aqui na terra. O próprio Cristo fala, né, que vocês vão ter tribulação, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós venceis também. Enfim, no capítulo 13 ele fala bem assim também: sejam constantes o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticada que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, nos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Conserve livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha que interessante, ele fala para nós imitar a fé. Não está olhando o que cada um faz, mas enfim, a fé que ele está exercendo, a fé que ele está caminhando. E sabemos muito bem que só tem um Deus, só tem uma fé, só tem um Jesus, só tem um batismo. Enfim, é só essa fé em Cristo Jesus, na graça de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos.
é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim também Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Enfim, ele está trazendo ali um contexto que quando os animais ali eram colocados em sacrifício, muitas coisas eram queimadas fora do acampamento. Enfim, assim Cristo também ele sofreu fora, sofreu ali no caminho, enfim, cruzando, carregando aquela cruz, enfim, não sofreu dentro ali, digamos, do templo do Senhor também, que ali naquela época tinha ali o templo de Deus, enfim, ele sofreu fora e foi levado ali para como é que eu posso dizer, foi levado ali para um monte ali, aonde foi sacrificado o Cordeiro Cristo Jesus. Portanto, saiamos até fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios, que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, enfim, de estar repartindo com pessoas, enfim, estar contribuindo de alguma forma. Observe os seus líderes e submetam às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja com alegria e não com peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu lhes seja restituído em breve. Enfim, muitos historiadores trazem aí por causa desse fato, dessas palavras aí, muitos falam que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, porque Paulo estava na prisão e aqui ele fala ali, quando ele for reconstituído em breve, enfim, bem provável que ele escreveu muitas cartas quando estava na prisão, enfim, muitos acham que foi Hebreus também que ele escreveu. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e oporem em nós, o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação na verdade, e que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo, olha aí, tem mais um trecho aí que eles pegam também que Timóteo estava junto com ele. Foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saudem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações, a graça seja com todos vocês. Nós que lemos a palavra, assim, dá para nós entender que essa carta, dá para entender que é Paulo que escreve, pelas palavras que ele vai trazendo, pelos ensinamentos, pelo conhecimento também que tinha no Antigo Testamento. Pois bem, também não difere saber quem que foi que escreveu, quem não foi, mas dá para a gente ter uma ideia de quem mais ou menos é o autor. Mas graças a Deus foi o Espírito Santo que revelou tudo a ele, que trouxe todo esse contexto aí para nós podermos estarmos aprendendo aí a respeito de Cristo, a respeito da santidade, a respeito da fé, do amor, enfim, e de Cristo Jesus, que é o que vale mais a pena. Mas enfim, terminamos aqui mais um livro, o livro de Hebreus. É bom sempre estar lendo ele, estar meditando. Quando for ler a palavra, pega ali um, dois, 3 capítulos, vem lendo, meditando, que esse livro aí contém muitas sabedoria aí para que a gente possa entender mais qual é a vontade do nosso Senhor e o sacrifício que ele fez também, que não foi só um simples sacrifício, foi um grande e único sacrifício por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. Mas enfim, um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!